Muito bem. Pergunto se o senhor doutor António Freire Gonçalves já está a ouvir-nos. Muito bom dia, eu estou a ouvir. Muito bom dia, Sr. Doutor. Muito obrigada e agradecemos esta iniciativa de querer assinalar a Semana do Cérebro junto da Comissão Parlamentar de Saúde e passava desde já e cumprimentava em nome de toda a Comissão, senhoras e senhores deputados que estão presentes, outros que estão a participar à distância. E passava-lhe desde já a palavra, Sr. Doutor, para fazer a sua intervenção e a intervenção que achar adequada para, de facto, assinalar a Semana do Cérebro, que se assinala entre 15 e 21 de março. Faz favor, Sr. Doutor, e muito obrigada uma vez mais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por agradecer a possibilidade de estarmos presentes nesta audiência, que não foi solicitada, devo sublinhar isso, mas agradecemos também por isso, e que para nós representa uma oportunidade de dar a conhecer as atividades que temos desenvolvido ao longo destes anos, e em particular nesta data, a Semana do Cérebro. Eu vou dividir a minha intervenção em duas partes, fundamentalmente. A primeira para contextualizar a Semana do Cérebro, que é uma iniciativa da Dana Foundation dos Estados Unidos, mas que foi, ou que é, acompanhada em todo o mundo e na Europa por uma estrutura que é a European Alliance for the Brain. E em Portugal, não apenas o Conselho Português para o Cérebro que apoia, mas também a Ciência Viva e outras estruturas ligadas ao conhecimento do cérebro. Eu começaria por contextualizar, de facto, o que é esta Semana do Cérebro. Já disse que era uma iniciativa daquela estrutura e surgiu por uma dificuldade. Estávamos nos anos 90 e houve uma dificuldade com uma iniciativa também dos Estados Unidos para, durante 10 anos, avançar com a investigação na área do cérebro, chamada então Década do Cérebro. Esse projeto era concorrencial com o outro, que era o do genoma humano, e no início teve algumas dificuldades de se afirmar. Por essa razão, o então diretor do presidente da Dana Foundation, que tinha, para além da sua atividade filantrópica, tinha também claras preocupações na área das ciências do cérebro, decidiu propor uma reunião com dezenas de cientistas, que foi realizada em Nova Iorque, no sentido de se procurar arranjar fundos e estimular uma anémica década do cérebro que já conhecia 3 anos e não havia propriamente avanço nessa área. Nessa reunião estava também o diretor do laboratório Cold Spring Harbor, conhecido Nobel James Watson, e a partir daí houve toda uma dinâmica que conseguiu que, nesses 10 anos que se seguiram, os projetos de investigação na área do cérebro tivessem um enorme sucesso. E em alguns momentos foram acompanhados também de uma colaboração com o projeto de genoma humano, o que se tornou também extremamente benéfico para o conhecimento. E foi de tal maneira importante essa iniciativa que daí saíram novas propostas de investigação na área do cérebro, todas seguindo o mesmo modelo. Ou seja, uma área muito específica para investigar e 10 anos dedicados a essa investigação com um programa claramente definido. E também dessa reunião saiu a importância de definir uma Semana do Cérebro a celebrar anualmente por todo o mundo. Isto começou a acontecer em 1996, em 1997 a Europa aderiu a essa iniciativa também, e de então para cá já aconteceram 25 edições desta iniciativa e tem permitido afirmar, junto da população sobretudo, mas, a importância do conhecimento do cérebro e também a importância da investigação na área das neurociências como forma de avançarmos para o conhecimento do cérebro por um lado e para o melhor conhecimento das doenças e do tratamento das doenças que afetam o sistema nervoso e que tem uma dimensão
muito grande à escala mundial, e na Europa representam cerca de 1/3 das doenças que afetam o ser humano. E o sucesso destas iniciativas nos Estados Unidos e a nível mundial também, devo dizer que o genoma humano permitiu a identificação de praticamente todo o genoma humano, que se mostrou decisivo para o avanço do conhecimento de nós próprios, mas também pela identificação. Estamos a falar de 25 mil genes, mais de 25 mil genes, e também permitiu a identificação nessa altura, entretanto os valores foram subindo, 1800 genes que estão na base de muitas doenças do sistema nervoso. Portanto, foi um avanço significativo nesta área. A partir dessa iniciativa da década do cérebro, surgiram outras iniciativas também na área do cérebro, utilizando as modernas tecnologias. Nos Estados Unidos foi a Brain Initiative, que está a decorrer ainda, iniciou-se em 2013 e decorre ainda. E na Europa, uma iniciativa similar, o Human Brain Project, sediado na Suíça, e com 4 pilares fundamentais para a área de investigação, utilizando os supercomputadores. Conheceu no início algumas dificuldades, mas que foram depois, com o alargamento dos responsáveis pela administração deste projeto, permitiu avanços também consideráveis, e neste momento prossegue essa investigação com resultados muito importantes. Aí é feito sobretudo o estudo do cérebro do rato através da imagiologia. O rato tem sido grande sacrificado nos estudos moleculares desta doença, nos estudos biológicos das doenças do cérebro e do funcionamento do cérebro. Também estudos imagiológicos na área do cérebro, sistemas e cognição, e finalmente as ciências fundamentais, nomeadamente a matemática, que tem dado um grande aporte na área das neurociências. E se estas iniciativas na área do cérebro têm sido fundamentais para o desenvolvimento, e tem este modelo de desenvolvimento há 10 anos, também no genoma humano prosseguiu essa investigação, e eu devo sublinhar esse aspecto porque é importante também para nós, com novos projetos também há 10 anos. O projeto Proteoma Humano, em que são identificadas, ou se procura identificar as proteínas que estão ligadas aos genes, entretanto, catalogados já, e também o projeto Metaboloma Humano, permite identificar qual o papel metabólico de cada uma dessas proteínas. Isto é extremamente importante, porque muitas doenças do cérebro, em particular as doenças neurodegenerativas, na sua base molecular têm alterações do metabolismo ou da estrutura das proteínas. E, portanto, todos estes projetos que têm sido desenvolvidos nestes projetos a longo prazo têm sido fundamentais para o conhecimento quer do cérebro, quer das doenças que o envolvem. Passando agora ao Conselho Português para o Cérebro e à celebração que temos feito, temos vindo a fazer na área do cérebro. A nossa preocupação fundamental, e agora falo em nome do Conselho, é reunir as sociedades científicas e associações de doentes ligadas ao cérebro, estamos a falar 6 em cada uma dessas áreas, e que, com o avanço do conhecimento, temos assistido a alguma dispersão do conhecimento e das vontades que fazem a investigação e fazem assistência a estas doenças. Nesse sentido, é para nós extremamente importante reunir, aproximar, quer sociedades, quer associações de doentes, tendo em perspectiva, tendo em vista o avanço do conhecimento, quer do cérebro, quer das doenças e dos tratamentos para as doenças que o envolvem. Nesta Semana do Cérebro, que é, como eu disse, celebrada em termos mundiais, mais de 6 mil organizações estão envolvidas nisto em todo o mundo. Em Portugal, elas ultrapassam as 40 estruturas que participam nestas reuniões, mas eu quero destacar aqui o papel fundamental da Sociedade Portuguesa, da nossa afiliada, a Sociedade Portuguesa de Neurociências, pela sua vocação investigacional, por um lado, e por esta capacidade que eles têm de colaborar diretamente com as escolas, porque estas ações são dirigidas sobretudo às escolas, aos alunos, e eles têm feito esse papel, com o nosso apoio, obviamente, mas quero destacar aqui o papel das neurociências, que
de facto, tem tido um papel preponderante nesta Semana do Cérebro. E com dois tipos de iniciativas fundamentais. Em primeiro lugar, é o neurocientista vai às escolas, e de facto são neurocientistas, e nós que nos deslocamos às escolas onde fazemos informação na área do cérebro e da área de investigação do cérebro também. E, finalmente, uma outra iniciativa que decorre destas, que são os laboratórios abertos, ou seja, há a possibilidade dos alunos se deslocarem aos laboratórios, e eu falo sobretudo de laboratórios do Minho ao Algarve, e nós temos grandes centros, temos 6 grandes centros a nível nacional, e a maior parte deles ligados a universidades. A Fundação Charles Polimaux é uma estrutura importante também aí, e que não é, como sabem, não está ligada a uma universidade. Mas nestas 6 universidades, de Lisboa ao Algarve, os centros de neurociências têm desempenhado um papel fundamental na investigação, por um lado, na investigação molecular, na investigação translacional, portanto, com ligação à clínica, e agora nestas ações de divulgação. Nos laboratórios abertos, os alunos deslocam-se aos laboratórios e têm a oportunidade de ver ao vivo certas experiências e colaborar em algumas delas também. Para estas ações dirigidas à população escolar, nós temos outras iniciativas que são dirigidas à população em geral, sob a forma de conferências, geralmente temáticas. Este ano o tema não podia deixar de ser a pandemia e a saúde mental. Infelizmente, por razões que conhecem, tem sido palestras que acontecem em videoconferência e que têm sido muito participadas e decorrem durante todo o mês de março. Queria aqui sublinhar também o papel que o CPC, o Conselho Português para o Cérebro, tem a formação é relativamente recente, 4 anos, mas há mais de 10 anos que nós trabalhamos junto com o Conselho da Organização Europeia, que reúne todas as associações deste género, ligadas ao cérebro, na União Europeia, com sede em Bruxelas, que é o European Brain Council, e há mais de 10 anos que nós trabalhamos junto dessa associação, no sentido de acompanhar e participar nos trabalhos que o European Brain Council tem junto do Parlamento Europeu, por um lado, e da Comissão Europeia. E o nosso papel aí, eu agora refiro-me também ao European Brain Council, é sobretudo sensibilizar quer deputados, quer Comissão, para a importância do investimento na investigação do cérebro, da saúde e da doença, como fonte fundamental para o conhecimento e fonte fundamental para controlar as doenças que são muito significativas e envolvem o nosso sistema nervoso. Nós temos acompanhado esses trabalhos. O European Brain Council está em contacto muito próximo com essas estruturas que nos governam a partir de Bruxelas, e todos os anos fazemos uma assembleia que habitualmente é em Bruxelas, mas que há 3 anos atrás foi, por iniciativa nossa, foi realizada na Fundação Charles Polimaux, primeira vez que conseguimos que, de facto, a Assembleia se deslocasse de Bruxelas. Portanto, nós consideramos que o investimento na área das neurociências, quer público, quer privado, é fundamental. E a Europa tem que se afirmar nessa área, na medida em que os Estados Unidos estão claramente à frente na investigação das questões do cérebro. Isto é tanto mais importante quando, ainda muito recentemente, nós vimos que a investigação na Europa conseguiu produzir uma vacina em tempo recorde para esta questão da SARS-CoV-2, da Covid, e no mesmo período os Estados Unidos avançaram com 3 vacinas. Portanto, há aqui um atraso, um delay de parte da Europa que nós temos que ultrapassar rapidamente, e nesta altura falo não apenas na investigação do cérebro, mas também na investigação nas outras áreas. Esta celebração da Semana do Cérebro do nosso ponto de vista, é uma oportunidade para reunir vontades, esforços que contribuam para um melhor conhecimento do cérebro e, deste modo, melhorar não apenas o nosso conhecimento, mas também contribuir para o bem-estar e para a saúde de todos nós. Muito bem. Era este que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Professor. De facto,
percebemos a importância de assinalar esta semana e, de facto, as atividades que já têm feito no sentido de dar maior visibilidade a estas questões e, de facto, a situação que vivemos vai sempre atrasar um pouco tudo o que possa, nessa evolução, tanto das vacinas, como o Sr. Professor falou, nas vacinas que estão em desenvolvimento. Esperemos que a breve prazo possamos ultrapassar toda esta situação. E passava desde já a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor, também para... O Sr. Professor continua a ouvir-nos, sim? Continua a ouvir, sim. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente o Sr. Presidente do Conselho Português do Cérebro, Dr. António Freire Gonçalves, a quem agradeço a apresentação, a exposição que nos faz, mas sobretudo o destaque para a Semana do Cérebro. Talvez todos nós em Portugal tenhamos alguma proximidade mais com estas questões, se nos recordarmos que o único Prémio Nobel português que tivemos foi alguém que estudou muitas das questões do cérebro, e para lá das questões ou de algumas polémicas que se possam colocar e que dão sempre boas discussões científicas, não podemos esquecer que, apesar de ele ter sido, ou de lhe ter sido atribuído o Prémio Nobel pelas questões da leucotomia, o Egas Muniz sempre acreditou que seria merecedor do Prémio Nobel por causa das questões da angiografia cerebral e, portanto, uma técnica que permite o estudo do cérebro também, mas sobretudo o diagnóstico, que ele venha publicar em 1927 e que redundaram até no que foi a indicação para Prémio Nobel em 28, 33 e 37, portanto 3 vezes, antes de ganhar depois o Prémio Nobel mais tarde, e que curiosamente vem muito retratado nos documentos do Instituto Karolinska, que foram disponibilizados ao público 50 anos depois. Portanto, acho que coincide também com esta audição o que foi a publicação ontem da Portaria 61, que cria o Centro Académico Clínico Egas Muniz, e, portanto, é uma feliz coincidência, diria eu. Mas permita-me salientar 3 pontos das reformas previstas um dos pontos, aliás, das reformas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência, porque uma delas é precisamente a reforma da saúde mental, só para referir alguns dados que disse e que são muito, muito importantes. De acordo com os dados avançados pelo Gabinete Regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde, dados já com algum tempo, mas que eventualmente pecam por conservadores, 27% dos europeus experienciou pelo menos um tipo de perturbação mental em 2013. Mais expressivo ainda é o facto das perturbações mentais e das doenças do cérebro serem atualmente o terceiro fator a contribuir para a diminuição do número de anos de vida, considerando a esperança média de vida. Aquilo que muitas vezes aparece como Disability Adjusted Life Year. Ou seja, não é uma questão do número de anos que nós podemos ou não viver, mas da qualidade, sobretudo, desses anos finais. E de acordo com este indicador, de facto, as perturbações mentais, apesar de se refletirem muito pouco na esperança média de vida, têm um enorme impacto na diminuição da vida ativa e em todas as consequências que lhe estão adstritas. Há até muitos estudiosos, muitos especialistas que entendem que esta é de facto a grande epidemiologia das sociedades mais desenvolvidas. E estes números depois encontram respaldo não só no que são as questões mais óbvias de diagnóstico, de níveis de medicação, de internamento, mas no que são depois, de forma mais silenciosa, questões de absentismo laboral, diminuição de rendimento, pressão familiar, pressão sobre a qualidade dos ambientes familiares, enfim. De facto, a realidade assim apresentada encontra reflexos em muitos dados que esse Gabinete Regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde foi apresentando. E neste momento em que vivemos uma crise que em moldes muito diferentes dos anteriores ou da anterior crise, se calhar é interessante recordarmos
alguns dos dados que resultam daí, porque nos ajudam também a pensar um bocadinho estas questões. Em 2011, no trabalho publicado sobre o impacto da crise sobre a saúde mental, aquele gabinete apontava para um impacto na perda de produtividade, por exemplo, em consequência das perturbações mentais, de 3 a 4% do produto bruto dos países europeus. Isto é apenas um indicador que nos mostra, de facto, a dimensão que estas questões têm nas nossas sociedades. Isso redundou, aliás, na altura, no que veio a ser o Ano Europeu da Saúde Mental e do Cérebro, em 2014, que foi também amplamente comemorado, e que permitiu reforçar muitos dos financiamentos para a investigação que depois vieram a acontecer em diferentes áreas da medicina, da bioquímica, da biologia e também da psicologia. E houve muitos avanços, certamente, em todo este processo, mas acho que reconhecemos todos que o caminho é longo. Da nossa parte, toda a disponibilidade, naturalmente, para continuarmos a discutir estas matérias, toda a abertura para podermos trabalhar conjuntamente, e deixava-lhe apenas uma questão final para a sua intervenção depois, que tem a ver exatamente com esta reforma que está preconizada no plano de recuperação e resiliência, no âmbito da saúde mental, enfim, perceber um bocadinho a perspectiva que tem sobre essa reforma, as dificuldades ou os desafios que vê, a forma como entende que ela pode ser materializada. Aproveito também para lhe endereçar naturalmente votos de maior sucesso para o Conselho e para as atividades que vem promovendo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maloda Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, eu queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Dr. António Freire Gonçalves, Presidente do Conselho Português para o Cérebro, saudá-lo por esta iniciativa, por assinalarmos a Semana do Cérebro, que decorre entre 15 e 21 de março. Nós tivemos também muito interesse e manifestámo-lo à Sra. Presidente da Comissão para que esta Comissão de Saúde ajudasse a assinalar esta Semana do Cérebro, sobretudo por reconhecer a importância decisiva de questões ligadas ao conhecimento do cérebro e da investigação na área das neurociências. O Sr. Deputado do Partido Socialista já fez um conjunto de afirmações que nós, obviamente, com que nós, obviamente, concordamos, aliás, algumas delas fazendo parte da informação que agradecemos e que o Conselho Português para o Cérebro enviou a esta Comissão. E, portanto, Sr. Doutor, nós queríamos cumprimentá-lo, queríamos sublinhar aquilo que o Sr. Doutor disse exatamente no final da sua intervenção, de que a celebração da Semana do Cérebro é exatamente uma grande oportunidade, é mais uma oportunidade para reunir vontades e esforços, para contribuir para um melhor conhecimento do cérebro, na saúde e na doença, para um avanço constante nesta área da ciência e para o bem-estar de todos nós. E, portanto, endereço-lhe os meus cumprimentos. Tive a oportunidade de ouvir, julgo que ainda ontem, em entrevistas que deu, e estive atento ao que disse. Muito agradecemos o vosso esforço e a vossa dedicação neste assunto e os meus desejos, os nossos desejos de continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mais algum dos seus deputados? Sr. Deputada Paula Santos, faz favor. Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Professor António Freire Gonçalves. Queria agradecer também esta disponibilidade e este contato com a Comissão de Saúde e também as questões e as preocupações que partilham connosco sobre os aspectos relacionados com o cérebro e com a área do cérebro. Eu queria também cumprimentá-los
pela realização desta iniciativa que está em desenvolvimento da Semana do Cérebro e referir que mesmo neste contexto em que vivemos é de particular importância que as várias entidades, neste aspecto concreto da área da saúde, continuem a intervir e a alertar para um conjunto de aspectos que são importantes para promover a saúde, para que possamos também adquirir mais conhecimento e para que possamos ser mais capazes de intervir na resolução dos problemas de saúde que afetam a nossa população. Eu gostaria de abordar dois aspectos que estiveram presentes na sua intervenção. Um primeiro sobre as questões da epidemia que vivemos, porque quer queiramos, quer não, elas têm um impacto muito significativo nos tempos que vivemos. Tem um impacto, ainda não conhecendo dados concretos, mas os sinais que existem são de facto muito evidentes, em particular no que diz respeito à saúde mental e a importância que é necessário dar a esta área e a importância que é também das respostas que são necessárias para a população a este nível, para todas as faixas etárias. Abordamos muitas das vezes as implicações que têm junto à população mais jovem, das crianças e dos jovens, mas ela atinge todas as faixas etárias, os idosos, toda a população, e este é um dos aspectos que creio que estarão muito presentes e que exigirão da nossa parte também intervenção para as respostas que são necessárias. O outro aspecto que gostaria de abordar prende-se com a questão, e que o Sr. Professor referiu, que teve inclusivamente na gênese da criação do Conselho Português para o Cérebro, da importância do conhecimento, da investigação nesta área, e eu aproveitaria a oportunidade para referir um outro aspecto que, da parte do PCP, nós também consideramos que é muito relevante. Aliás, nós vimos, até inclusivamente agora, tendo em conta a epidemia, como é importante uma intervenção pública na investigação, no desenvolvimento da investigação, para que possamos também estar mais capazes para enfrentar a situação que vivemos. E isto pode-se aplicar à epidemia, mas aplica-se naturalmente às várias áreas do conhecimento e também na área da saúde. E isto para dizer que, no que diz respeito a esta área, consideramos e temos inclusivamente defendido que haja de facto um reforço da investigação nos centros públicos, juntando as instituições académicas, ou seja, juntando de facto vários intervenientes do setor público que permitam também o nosso país recuperar atrasos nesta matéria, e que é importante que de facto haja este investimento nesta área em concreto que estamos a discutir, mas num conjunto vasto de áreas. É uma questão também não só importante para o nosso desenvolvimento, mas eu diria até no quadro da nossa própria soberania, extravasando já o âmbito daquilo que é aqui colocado, mas é também importante nesse âmbito. Por isso estas questões para o PCP devem merecer naturalmente uma maior intervenção, mas também um maior investimento para que, quer na área da investigação, no que diz respeito às áreas da saúde, quer também na área depois na prestação dos cuidados que são necessários à nossa população, são matérias que continuarão presentes no futuro e que exigem de facto este reforço de investimento, como referi. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. António Freire Gonçalves, saudando na sua pessoa o Conselho Português para o Cérebro e todo o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Claro que em associação com a Sociedade Portuguesa de Neurociências, bem como as associações de doentes. Dizer-lhe que presumo que parte do objetivo em trazer este assunto aqui à Comissão de Saúde fosse o de sensibilizar os senhores deputados
quer para as questões que são trabalhadas nesta semana, quer para questões mais de fundo relacionadas com o tema deste ano, que inevitavelmente é a saúde mental, e da minha parte já tive esse mérito porque aproveitei para ir ler sobre o que eram as atividades que estavam previstas, inteirar-me do que estava a ser o trabalho e, portanto, enfim, vale o que vale, mas pelo menos já se ganhou alguma coisa. Gostava de lhe perguntar concretamente, e para não, enfim, como já foi muita coisa dita, também para não me alongar demasiado, gostava de lhe perguntar concretamente, como aqui foi falado, foi trazida à discussão pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, o PRR, de facto no PRR, na componente de saúde, é dada uma atenção à saúde mental. Enfim, as nossas opiniões são relativamente críticas quanto ao seu alcance, mas, enfim, não entrando agora por aí, presumo que o Conselho Português para o Cérebro tenha enviado os seus contributos para o PRR e, nessa medida, talvez também fosse interessante, uma vez que nós não conhecemos ainda o documento final, talvez fosse interessante partilhar connosco, se possível, quais é que são as preocupações que têm para o investimento nos próximos anos, num detalhe maior, para que também aqui em sede parlamentar possamos usar esses contributos da melhor maneira possível e procurar que eles tenham ou no PRR ou noutros quadros de apoio a sua expressão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não há mais pedidos de palavra. Os seus deputados estão a participar à distância, não? Então, Sr. Professor, passo-lhe a palavra, passo-lhe a intervenção final e para dar os esclarecimentos que entender aos senhores deputados. Faz favor. Muito obrigado. Eu penso que estão a ouvir-me. Estamos a ouvir bem, sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos senhores deputados e agradeço em bloco, para não estar a citar um por um, digamos, as palavras simpáticas que me dirigiram e ao Conselho, e dizer que me sinto muito honrado por poder estar aqui a participar nesta audiência. No que respeita, eu começaria pela saúde mental, que é uma preocupação de todos nós. Eu não apontei os números que no texto escrito eu já tinha falado de alguma maneira neles, mas também não queria estar, como é que é dizer, obviamente que nesta situação de pandemia, muitas das situações, eu diria mais psicológicas do que propriamente mentais, mas falo da ansiedade, da irritabilidade e da depressão, são muito mais frequentes. Em primeiro lugar pelo medo, em segundo lugar pelo contacto, e em terceiro lugar por pessoas que sofreram de facto a doença. E do ponto de vista psicológico, isto tem traduções óbvias em todos nós que estamos a viver esta situação. Mas obviamente que como noutras situações no passado, o cérebro é resiliente e consegue arranjar medidas, maneiras de ultrapassar todas estas dificuldades. Não é a primeira vez na história, não será a última, mas temos que acreditar na capacidade humana para poder ultrapassar, resolver e ultrapassar estas dificuldades, que aliás está a acontecer. No que respeita à saúde mental, aliás, que está em discussão na Assembleia da República, Governo, eu devo dizer que não domino os dossiês. Sabemos que na Europa, há alguns anos atrás, foi celebrada ou foi discutida a saúde mental a nível europeu. Nessa altura, o Conselho Português, via o European Brain Council, teve intervenções nessa matéria e, digamos, é uma preocupação comum a todos nós, mas é sobretudo a sociedade portuguesa, a nossa sociedade portuguesa da psiquiatria e saúde mental, que aborda esses temas e que tem acompanhado este processo. O Conselho não tem essa capacidade, delega depois nas sociedades essas intervenções. Portanto, a saúde mental, obviamente, que é extremamente importante, é extremamente investir, mas não é diferente das outras áreas de saúde que também precisam desse apoio. E nós não separamos a saúde mental das doenças do cérebro, das outras doenças neurológicas propriamente ditas, embora tenha que ser dada uma atenção especial, porque têm características muito próprias e precisam de um grande investimento de todos nós. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu gostaria de desculpe, pensei que tinha terminado. Peço desculpa. Porque houve uma intervenção fora da área da saúde mental, mas dirigida à investigação, e eu não posso deixar de passar em claro este ponto.
Obviamente, todas as áreas do nosso país ligadas à investigação solicitam mais investimento. Investimento entre nós vem sobretudo da FCT e no ano 2020, este ano ainda não tenho os dados exatos, mas em 2020 concorreram mais de 5 mil projetos à FCT, mais de 3 mil passaram no primeiro crivo, digamos, para financiamento, e no final pouco mais de 300 foram financiados, com o total, eu penso que andará à volta dos perto dos 80 milhões de euros, que é manifestamente pouco, quer no que respeita aos projetos aprovados, quer no que respeita à importância que nós consideramos da investigação no nosso país. E refiro não apenas às neurociências, mas toda a investigação em geral, não apenas na área de saúde, mas em todas as áreas. É preciso investir mais para colocarmos o nosso país no pelotão da frente. E, comparativamente, uma área em que nós podemos investir agora já na área da medicina, eu falo de uma situação muito concreta, os chamados os ensaios clínicos que foram realizados no nosso país em 2020 ultrapassaram esse investimento. E aqui não há lugar a qualquer investimento nosso. Portanto, são estudos, sobretudo da área da indústria farmacêutica, processos terapêuticos, novos fármacos inovadores, que são estudados entre nós, a nível dos hospitais de ensaios clínicos, e que representam, digamos, uma entrada de divisa extremamente significativa, 80 milhões de euros, como eu disse, no que procede ao ano de 2020. Significa que apesar disso, nós somos dos países que na Europa menos investem nesta área. Seria necessário estruturar toda a organização à volta dos ensaios clínicos para atrair mais ensaios, porque é uma questão de estrutura, na medida em que os investigadores, os médicos, que são médicos que fazem essa investigação, têm uma excelente preparação e disponibilidade para o fazer. Portanto, há aqui uma área a investir, que é extremamente... dá-nos reconhecimento por um lado e dá-nos fundos para a investigação também. Extremamente importante desse ponto de vista. Em terceiro lugar, eu queria também sublinhar o papel que as neurociências, apesar das limitações, têm desenvolvido entre nós. Eu conheço muitas áreas de investigação em que há apenas um investigador, dois investigadores no máximo, com um vínculo à carreira, e todos os outros são ou alunos de mestrado ou alunos de doutoramento, ou bolseiros pós-doc, que vivem na aflição de ter apenas apoio para 1, 2, 3, no máximo 5 anos para o seu trabalho. E depois ficam abandonados, eventualmente, um novo processo um novo projeto de investigação. Eu penso que aí há que acautelar e investir mais na investigação, de modo a crescermos nessa área também. Queria dizer também que, apesar destas dificuldades, as neurociências são muito reconhecidas no estrangeiro, e no que respeita à bibliometria, estamos acima da média mundial no que respeita aos fatores de impacto nesta área, quer na publicação, quer na visibilidade da publicação na área das neurociências. Era sobretudo isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigada uma vez mais. Estamos todos muito mais conscientes da importância das doenças do cérebro e da investigação nesta área, que, pelos vistos, ainda está no início, visto ser um mundo que não acaba, mas penso que foi uma boa audiência. Muito obrigada uma vez mais. Senhoras e senhores deputados, se não houver... Se me permite, só mais, se me permite... Faz favor, Senhora Presidente. Doutor, quero usar da palavra, faz favor, mas sim, peço-lhe só que seja breve, porque estamos de facto já em cima da hora de outras iniciativas. Faz favor. Sou muito breve. É só para dizer que me sinto muito honrado em estar perante 2 bilhões de neurónios que trabalham neste momento em prol da saúde do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. Os nossos neurónios também se sentem muito honrados com esta audiência. Muito obrigada, Sr. Professor. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. Sr. Professor, disponha da comissão sempre que necessitar.